Essa aula aqui é para profissionais de saúde, ok? Se fala labirintite para tudo. Qualquer tontura recebe esse apelido. Mas você tem que saber que por trás dessa palavrinha labirintite existem mais de 40, isso mesmo, mais de 40 doenças que geram tontura. Disparado, sabe qual é a principal, a que mais acontece? A VPPB, nome difícil, né? Vertigem posicional paroxística benigna. Mas por que é importante isso? Pelo simples fato que a principal causa de labirintite é também a causa mais simples de todas de ser tratada, sem remédios, com as mãos literalmente, através de manobras. Isso mesmo, com as mãos. E tenho certeza que você já se deparou com muitos e muitos casos de VPPB e nem se deu conta. Eu já vou te explicar o porquê você não se deu conta. Pois bem, quem fez ou está cursando medicina, fisioterapia ou fonoterapia, com certeza quer ajudar vidas. Lógico, nós profissionais de saúde sonhamos em melhorar a vida das pessoas e proporcionar saúde a todo custo. Essa é a nossa luta. E quem aqui não atendeu ou vai atender casos de tontura na vida? Todos nós, médicos em plantões, ou médicos no consultório, fisioterapeutas e fonoterapeutas no consultório ou no hospital, impossível não atender tontura, sabe por quê? Porque é um dos sintomas que mais acontece na humanidade. 30% das pessoas podem ter tontura em algum momento da sua vida. 30%, é gente demais. Tem até um estudo que mostrou que 15% dos americanos tiveram tontura nos últimos 12 meses. No último ano, 15% das pessoas. Já pensou quanta gente? E a chance dessa tontura que a pessoa tem ser VPPB é gigante. Você vai ver. A VPPB é a principal causa de vertigem e tontura. Tem estudos que mostram, olha só, que até 70% das vertigens é pela VPPB. É muita gente, 70% das vertigens. Então sim, meu amigo, você aí que é profissional de saúde, já atendeu muitas pessoas com VPPB na faculdade ou na sua vida profissional e nem imaginava que era essa tal de VPPB que dá para resolver com as próprias mãos. Olha esse outro dado, hein? 25% das visitas ao hospital por tontura é por VPPB. Então sim, você aí que é médico e dá plantão de clínica em algum hospital, com certeza já atendeu um monte de labirintite e boa parte dessas era VPPB e talvez você nem soube. Não se culpe, tá? Se aprende tão pouco sobre tontura na faculdade de medicina, fisioterapia e fonoterapia, não é? Isso ocorre por todo o mundo, não é só aqui no Brasil, é uma carência de ensino mundial, você não tem culpa disso. Mas você pode mudar isso. De novo, hein? Não saber sobre VPPB não é sua culpa. Mas você pode mudar e virar esse jogo. E você pode se tornar um profissional que sabe reconhecer e sabe tratar a danada da VPPB. Eu estou falando do quê? Eu estou falando de você conseguir atender uma pessoa com queixa de tontura, identificar que pode ser uma VPPB pela entrevista, pela anamnese, realizar manobras de testes posicionais, ver isso, olha. O que é isso que você acabou de ver? Um nistagmo indicando VPPB. Eu vou mostrar mais pra frente, você vai saber tudo sobre o nistagmo. Com esse nistagmo é possível saber exatamente onde está o cristal solto e em qual labirinto ele está. Realizar manobras de reposicionamento da forma correta e seu paciente sair do seu atendimento sem VPPB. Com chance enorme, hein? Mais de 70% a 90% de chance, dependendo do caso da VPPB, da pessoa estar saindo com o problema resolvido já depois de uma primeira série de manobras. Já pensou isso? Entrou com tontura, vai embora para casa sem tontura. Pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Saulo Nader, sou médico neurologista e dedico toda a minha carreira, minha vida no atendimento, na ajuda a pessoas que sofrem de tontura. Fiz medicina na Faculdade de Medicina de Marília, FAMEMA, estadual aqui do estado de São Paulo, residência médica em neurologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e mais tarde me subespecializei também na USP em distúrbios vestibulares e de equilíbrio.
Já fui diretor clínico do Pronto-Socorro da Lapa, já coordenei o serviço de neurologia do Hospital Geral de Pirajussara e do Hospital Municipal do Campo Limpo, em São Paulo, isso mesmo, hein? Já atendi muita porta de clínica, de neuro, já atendi muita labirintite aí nos pronto-socorros da vida. Atualmente sou do corpo clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e sou vice-coordenador do Departamento Científico de Distúrbios Vestibulares e de Equilíbrio da Academia Brasileira de Neurologia. Ufa, vamos lá, hein? Vamos continuar. Sabe qual que é a minha missão? É acabar com a tontura do mundo. Mas para isso, eu preciso da sua ajuda. Eu quero você do meu lado, reconhecendo e tratando a VPPB, que aterroriza a vida de milhares, talvez milhões de brasileiros. Ah, mas como o nome diz, é benigna, né? VPPB, B de benigna. Não impacta na qualidade de vida das pessoas, certo? Erradíssimo! Esse benigno tá aí porque VPPB não mata. Mas o impacto na vida é total. Olha só esse estudo que mostrou que 85% das pessoas com VPPB podem faltar no trabalho, até mesmo perder o emprego, deixam de dirigir ou buscam ajuda médica pela tontura. Na minha prática do dia a dia, eu atendo muita gente com VPPB e vejo casos de pessoas que estão com os cristalzinhos soltos há semanas e ok. Minha esposa ficou horas com eles soltos e disse que foi uma das coisas mais terríveis da vida dela. Já conto melhor essa história. Mas eu vejo também pessoas com meses, anos e até mesmo décadas com os cristais soltos. Décadas! Isso mesmo, décadas de sofrimento aliviados com uma simples e bem aplicada manobra no atendimento. Louco, né? Parece impossível? Não. É pura e total ciência. Gente, a gente está falando aqui de uma doença que sabidamente existe desde que o homem é homem, mas que foi relatada inicialmente há exatos 100 anos. 100 anos já, em 1921, por Barani. O relato das manobras de diagnóstico foram feitas em 1978 e as manobras de tratamento começaram a ser descritas a partir de 1988, primeiramente por Semon, fisioterapeuta francês, e mais tarde, em 1992, por Epley, John Epley, médico americano. E mesmo com esse tempão todo, 100 anos, até hoje é tão desconhecida pela maioria dos médicos, fisioterapeutas e fonoterapeutas. De novo, hein? Isso não é só no Brasil, isso acontece no mundo inteiro. Impressionante isso e me dá uma tristeza profunda. Quantas almas sofredoras por aí estariam já tratadas se fosse mais difundido esse conhecimento aqui? Pois bem, olha só a sua chance aí que você está me vendo, hein? A chance de uma pessoa ter VPPB na vida dela é em torno de 2,4%. Isso é muito, hein? Tem dado até que mostra que pode chegar a 10%. Comparado com a maior parte das doenças, é uma porcentagem muito alta. Já parou para pensar? 10% de chance de soltar os seus cristalzinhos? É sabido que pode acontecer mais com idosos, possivelmente pelo envelhecimento dos labirintos e a maior chance de soltura de cristais. Sim, mas o pico maior é entre 50 e 60 anos, acredita? Mas pode ocorrer em qualquer idade, até mesmo em crianças. Já vou falar daqui a pouco o motivo dos cristais soltarem, calma. Eu vou inverter a ordem natural das coisas. Primeiro eu vou falar para vocês de como é a tontura que a pessoa sente na VPPB, para vocês saberem quando suspeitar dela. E só depois aqui eu vou explicar como que os cristais soltam e o mais importante, como que eles geram a vertigem. Vamos ter que entender um pouquinho de física, anatomia e fisiologia, hein? Você vai gostar. Eu vou deixar mais pra frente, só para fazer um drama aqui, hein? Bom, como que a pessoa que sofre de VPPB vai se apresentar para você que está no consultório ou num pronto-socorro dentro do hospital? A queixa da pessoa vai ser de uma vertigem posicional. Vou explicar. A pessoa tem uma tontura rápida, normalmente associada a uma percepção anormal de movimento, que é a definição de vertigem, imediatamente após, ou seja, desencadeada por alguma posição, movimento da cabeça. E essa tontura, gente, é rápida. Poucos segundos até poucos minutos. A maior parte das pessoas vivencia sim uma sensação giratória, ou o mundo ou ela girando. Mas isso não é obrigatório, hein? Outras percepções podem ser possíveis. Mas como a pessoa conta isso para você?
Eu vou te mostrar aqui então alguns exemplos do dia a dia. Por exemplo, em exemplos mais cotidianos, mais lúdicos. A pessoa conta que ela teve uma sensação como se estivesse num gira-gira de parquinho, ou como se ela estivesse dentro de um carrossel, ou como se ela estivesse balançando forte uma gangorra ou num balanço. Viu? Às vezes a pessoa simplesmente verbaliza, olha, eu senti tudo girando, ou eu vejo o teto e as paredes rodando, ou me sinto rodando. Eu já ouvi até, olha só que rebuscada essas comparações, como se a pessoa estivesse de ponta cabeça dentro de um liquidificador, ou como se ela estivesse dentro de uma máquina de lavar rodando. Quer ver exemplos mais tecnológicos? Um paciente contou para mim que a sensação que tinha quando ele olhava para cima era como se ele estivesse no bumerangue do Insta, aquela sensação de vai e vem. Deu para entender que era uma vertigem, né? Também já ouvi falar, né, que era como se as coisas ficassem aumentando e diminuindo, como se fosse o zoom das câmeras. Ou então relatos mais inusitados, como, né, pessoas que me contam como se estivessem caindo num precipício durante o sonho, ou, né, uma paciente dentista que me falou que desceu rolando o Everest quando teve a crise de VPPB, ou pessoas que sentem o olho girando 360 graus, como aquele personagem, o Tonto Moody do Harry Potter, enfim. Gente, importante que vocês entendam que ter vertigem não é nada legal, é terrível, é apavorante, não é uma coisinha à toa, é bizarramente desconfortável. Como que eu sei? Pois bem, eu tenho uma boa ideia do sofrimento porque eu atendo 24 horas por dia pessoas que sofrem de diversos e diversos tipos de tontura. Muitas vezes tonturas do mal, viu? Mas isso não bastava, eu queria sentir na pele. Então eu induzi vertigem em mim mesmo, olha só. Isso mesmo, né? Durante a minha estadia em Londres, quando eu fiz lá um clerkship nessa área de vertigem, tinha um aparato lá que a gente bolou, e com isso eu induzi vertigem em mim mesmo, de forma intensa, por horas, até eu vomitar. Experiência terrível, mas que deu muito mais empatia para eu lidar e compreender o sofrimento de pessoas que me buscam e sofrem de vertigem e tontura. E lógico, né? Ali era um ambiente controlado, eu sabia o que estava acontecendo, eu decidia quando começar e quando parar. Imagina quem sofre de VPPB que pode ter a qualquer movimento, sem saber o que é aquilo, o porquê, se é grave ou não, se vai morrer daquilo ou não, se vai ter aquilo para sempre ou não. Aterrorizador, né? Minha esposa mesmo, psiquiatra, que eu contei que teve VPPB, relato dela é que foi uma das piores experiências da vida dela. Terrível e super incômodo. Isso porque ela ficou com horas com o quadro, até eu examinar e resolver o problema na hora. Mas ela quem me disse, olha, é isso que você tem que ensinar para os profissionais de saúde, como resolver essa porcaria de doença, porque isso sim vai ajudar muita gente por aí. E daí que veio a ideia desse curso. Como vimos, cada pessoa conta de um jeito. Importante você perguntar para a pessoa exatamente como é a sensação e dar espaço para ela contar. Ainda na dúvida, pergunte você, usando esses exemplos que eu dei. Olha, a sua tontura é como se estivesse um gira-gira de parquinho ou não tem nada a ver? E vai dando exemplos. Mas essa vertigem não ocorre do nada, não é espontânea. Não é espontânea. O que quer dizer? Não é do nada, acontece simplesmente. Ela é desencadeada por uma posição. Quer ver o típico? Olhar para cima, deitar na cama e girar na cama. Repito, olhar para cima, deitar na cama e virar de lado na cama. Repete você de novo, hein? Vertigem rápida, segundos a minutos, desencadeada por olhar para cima, deitar na cama ou girar na cama, pode ser VPPB. Não tem como não pensar. Melhor até dizendo, né? Deve ser VPPB. Embora existam outras causas de vertigem posicional, deiscência de canal anterior, paroxismia vestibular, vertigem posicional central, obviamente VPPB é a principal causa. Lógico, se ela é a principal causa de tontura como um todo, é também a principal causa de vertigem posicional. Então até pode ser outra, mas chance gigante é de que seja uma VPPB. E quem vai te dizer isso sabe quem? Os olhos do seu paciente. Parece papo de doido, não é? Mas isso mesmo, os olhos, o nistagmo apresentado durante as manobras de teste, que eu vou ensinar mais tarde para vocês.
Esse nistagmo vai te mostrar exatamente se é VPPB ou não e além, qual VPPB é, onde está o cristal exatamente para você saber como varrer ele de volta para o lugar e resolver o problema da pessoa. Tá, e o que é nistagmo? Nistagmo são movimentos anormais dos olhos, pulinho que os olhos dão, vou mostrar muito aqui para vocês, e que mostram pra gente lesões e falhas no sistema chamado sistema vestibular. Sabia que além de controlar equilíbrio, coordenação e postura, uma das funções do sistema vestibular é garantir que o foco da imagem fique centrado na retina? Assim, movendo a cabeça, eu continuo vendo a imagem estável. Enquanto eu caminho, subo e desço escadas, me movimento para fazer as coisas do dia a dia, eu estou focado em alguma coisa, minha visão está ali, o sistema vestibular garante que a imagem fique focada, estável na retina. Quando a imagem não está, por algum motivo, o nistagmo vem como uma tentativa desesperada do sistema de corrigir isso. Os olhos eles pulam para tentar manter a imagem fixa na retina. Sabia que é por isso que o tal do nistagmo acontece? Os olhos podem pular para cima, para baixo, para os lados, rodar. O jeito exato do nistagmo me permite identificar onde está o defeito no sistema. No caso da VPPB, o diagnóstico é definitivo. Tá, mas agora eu vou dar para vocês aqui um monte de exemplos de gatilhos posicionais para você saber questionar para a pessoa que está com tontura. Ela pode ter, por exemplo, a crise de vertigem rápida quando ela olha para cima. Quer ver exemplos? Estender uma roupa no varal, pegar algo num armário de cozinha que está mais alto, pegar algo na prateleira, um livro, sei lá, olhar para o ar-condicionado para ligar, essa é clássica, hein? Olhar para o céu ou para a lua, fazer um gargarejo, lavar o cabelo no banho, que também tem que olhar para cima. Olha só. E para deitar. A pessoa pode contar que tem a vertigem rápida quando ela encosta a cabeça no travesseiro no exato momento que ela deita. Ou quando ela deita no sofá para ver uma série, um filme. Ou se ela deita na cadeira do dentista, clássico. Ou no cabeleireiro, né? Aquelas cubas que inclinam a cabeça para trás. Ou então, academia, fazer abdominal, supino na academia, tem a crise de vertigem. Ou então também, né, na academia, fazer aquelas posições no chão. Outro exemplo de deitar, Pilates, né? Pilates tem muito exercício no chão, também tem exercícios, né, de olhar para cima muitas vezes. A yoga, pois bem. E o outro gatilho clássico é o girar na cama. Esse não tem muito exemplo, é a pessoa virar na cama e ter muitas vezes. Isso, vale ressaltar, não raro acontece na madrugada, então a pessoa acorda com tudo girando. Esse relato é bem típico, hein, na VPPB. Então você vai questionar, né, se a pessoa está deitada na cama, quando ela vira para dormir de lado, se ela tem a sensação rotatória, né, ou qualquer outra percepção normal de movimento. Também a pessoa pode ter ao agachar, pegar um chinelo ou algo no chão, ou algo embaixo da cama, por exemplo. Mas os outros gatilhos que eu citei são mais comuns. Agora eu vou fazer vários adendos importantes aqui. Primeiro, lembrar que o quadro da tontura pode estar ocorrendo há poucos dias, mas até mesmo há décadas, como eu disse no começo. Outro adendo importante, muitas pessoas podem ter enjoo. Isso mesmo, enjoo. Não é obrigatório, mas grande parte das pessoas tem junto com a vertigem a sensação de náusea. Não ter enjoo não significa nada, não descarta a VPPB, não ficou nauseado, não é VPPB. Por curiosidade para você, o enjoo ocorre pelo hiperestímulo dos sinais anormais advindo dos canais superiores afetados, chegando no cérebro e irritando a área postrema, que é o centro do vômito no cérebro. Confuso, né? Calma, mais tarde você vai entender isso tudo melhor. Outro adendo para você. Embora a duração da vertigem em si, tudo girando, rodando, balançando, seja rápida, segundos a minutos, muita gente pode descrever uma tontura mais prolongada, pelo mal-estar que a vertigem deixa. Então, girou, balançou tudo, depois fica uma cabeça ruim, um estranhamento, uma desorientação ou mesmo a náusea. Então, você tem que perguntar muito bem quanto tempo ficou girando, balançando, oscilando mesmo, para saber exatamente a duração do quadro vertiginoso. Outro adendo, não raro, pessoas com VPPB sofrem de desequilíbrio durante as crises. Além da vertigem, que são em episódios posicionais,
algumas até ficam meio desequilibradas continuamente, mas contam bem os episódios de vertigem posicional. Mais um adendo, pouco comum, mas algumas pessoas podem vivenciar uma tontura contínua e diferente, às vezes com piora com os gatilhos posicionais. Nesse caso, a suspeita de VPPB é mais difícil, mas o diagnóstico é definitivo através da análise de nistagmo desencadeada pelas manobras de teste. Ufa! Bom, respira, hein? Você está indo bem. Agora a gente vai entrar em ciência. Vamos começar a entender por que esse danado de cristal solta e como ele faz o estrago, como que ele gera vertigem. Olha ele aqui, hein? Seu labirinto. Esse órgãozinho tão nobre que serve para captar aceleração. Já vou explicar. Ele é pequeno, pequenininho, cabe num dedal para vocês terem uma ideia do tamanho dele. E a gente já nasce com ele do tamanho definido, ele não cresce ao longo da vida. Ele faz parte do sistema vestibular. O que é o sistema vestibular? É o sistema que controla o equilíbrio e a coordenação do corpo. Esse sistema, vamos lá, ele é composto pelo labirinto, pelo nervo vestibular, oitavo nervo craniano, isso eu chamo do sistema vestibular periférico, e áreas também centrais, como o cerebelo, os núcleos vestibulares que ficam bem na transição bulbo-pontina e outras áreas de projeção vestibular cortical, que é o sistema vestibular central, que não é relevante para VPPB, hein? Então, nem vou mais me aprofundar nessa parte especificamente. Voltando para o labirinto. Pois bem, o labirinto ele capta movimento. O nervo vestibular transmite essa informação de movimento para o cérebro em tempo real, na forma de impulsos elétricos. E as áreas centrais lá do sistema vestibular vai receber essa informação, traduzir, interpretar e vai usar isso para controlar o equilíbrio, coordenação e postura. Então, o labirinto capta movimento. Na verdade verdadeira, ele capta aceleração. Se formos usar o conceito físico correto, ele capta aceleração linear e angular. Ele é um acelerômetro do nosso corpo. E com isso, ele mostra para o cérebro o movimento que nosso corpo e cabeça está realizando em tempo real. Lembrar que, hein? Só você vai lembrar do cursinho. Quantidade de movimento é igual massa do corpo vezes velocidade. E no movimento uniformemente variado, a velocidade é igual velocidade inicial mais aceleração vezes tempo. Me desculpa um físico aqui de plantão se eu estou falando alguma besteira, hein? Mas a ideia é que se há aceleração, meu labirinto está funcionando e avisando o meu cérebro que eu estou me mexendo. A aceleração tem tudo a ver com movimento. Exemplo do dia a dia, hein? Minha filhinha, 3 anos e meio, um dia no carro me falou: papai, por que o carro não está se mexendo? Olhei, eu estava num retão na Castelo Branco, no piloto automático do carro, cravado em 110 km. Por que ela perguntou isso? Porque não estava havendo naquele instante aceleração. Para ela é como se tivesse realmente parado. Por quê? Porque o labirinto não estava funcionando, não estava captando. A velocidade ela era estável, não existia aceleração naquele instante. Quer saber? A gente está falando aqui do sexto sentido especial do ser humano. Ele foi sacado, negligenciado, coitado. Mas o sexto sentido seria ele, capacidade de perceber movimento. Você deve estar pensando aí, né? Esse médico é malucão, tô querendo aprender sobre VPPB, ele tá falando de física, viajando aqui. Calma, acabou essa parte. Eu só precisava que vocês entendessem para que serve o labirinto. Porque o jeito que ele faz isso tem tudo, repito, tudo a ver com a VPPB. O jeito que o labirinto capta aceleração tem tudo a ver com a VPPB. E você vai ter que ter muita fé para entender isso, hein? Vamos lá, hein, gente? Anatomia básica. O labirinto ele é composto por sáculo e utrículo e pelos canais semicirculares, ok? Que são 3. Ele é todo preenchido por um líquido transparente. Aqui nesse modelo, eles cortaram e colocaram em cinza. Na verdade, é um líquido transparente chamado endolinfa. Fisiologia básica. Eu preciso que você saiba que dentro do utrículo e dentro do sáculo existe a mácula aderida, grudada na parede. No utrículo,
essa mácula está aderida de uma forma horizontal e no sáculo está aderido de uma forma vertical. Tá, e daí? Daí que na mácula tem um monte de células chamadas ciliadas. E daí que essas células ciliadas, elas conseguem transformar o estímulo mecânico da aceleração em um estímulo elétrico, para que essa informação viaje para o cérebro através do nervo vestibular. Por que a posição importa, né? Porque você está frisando que a mácula do utrículo é assim e a mácula do sáculo é assim. Porque, como a mácula está localizada assim no utrículo, a mácula faz com que tenhamos detecção da aceleração linear no plano horizontal. Perfeito? E como está localizado assim no sáculo, faz com que tenhamos detecção da aceleração linear no plano vertical. Tá bem estranho, né? Eu sei. Olha nessa foto para ficar mais visual. Aí na foto que vocês estão vendo agora, a mácula está em laranja para você visualizar a posição dela. Então, mostrando e frisando de novo que no utrículo a mácula está na horizontal e no sáculo a mácula está na vertical. Outra coisa que eu preciso que você saiba, nos canais semicirculares, eu tenho essa dilatação chamada ampola. Aqui está a dilatação do canal semicircular superior, aqui está a dilatação do canal semicircular horizontal e aqui está a dilatação do canal semicircular posterior. Por que é importante a ampola? Porque dentro dessa dilatação chamada ampola, existem células ciliadas embebidas por uma espécie de gelatina, formando, olha só, isso é super importante, hein? Olha aqui meu dedo, uma portinha que pode defletir, pode se movimentar para um lado ou para o outro. Isso nos 3 canais. Então a cúpula é uma portinha que se move dentro das ampolas dos canais semicirculares. E daí? Daí que serve para, defletindo, se movimentando, deflexão tenda um movimento ali da cúpula, tá? Ele vai mostrar o lado que a cabeça está acelerando de forma angular. Então olha aqui para mim, hein? Eu estou segurando o meu labirinto do lado esquerdo. O labirinto, ele está mais ou menos, olha, nessa posição lá dentro do nosso ouvido interno. Tá, e daí? Daí então que o canal semicircular posterior, ele está mais envolvido no movimento sim-sim, movimento de sim. O canal semicircular horizontal, ele está mais relacionado no movimento não. E o canal semicircular anterior ou superior está mais relacionado na inclinação da cabeça. Olha que genial! Então eu tenho uma peça que ela consegue captar aceleração linear, que é o sáculo e o utrículo, o sáculo captando assim, por exemplo, um elevador, o utrículo captando assim, por exemplo, eu me mexendo de lado, e os canais semicirculares captam a aceleração angular, por exemplo, eu fazendo isso, ou eu fazendo isso. Genial, genial! Deus foi muito perfeito nessa pecinha. Com essa pecinha eu consigo captar a aceleração para todos os lados. Olha essa foto aqui que está aparecendo, vai ficar um pouquinho mais visual para você. Eu estou olhando aqui dentro da ampola. Olha só, você está vendo então a tal da portinha que eu falei, a cúpula, que deflete, que se movimenta para um lado e para o outro, dependendo do fluxo da endolinfa. Calma, hein? Isso é para daqui a pouco, você vai entender isso tudo. Calma, gente, eu sei que tá difícil, eu vou repetir aqui de novo, respira, hein? Eu preciso que vocês entendam que essa pecinha, ela capta aceleração. Eu vou ter o sáculo e o utrículo captando aceleração linear, sáculo na vertical, utrículo na horizontal, e eu tenho os canais semicirculares captando aceleração linear. O canal posterior, movimentos da cabeça assim, o canal horizontal, movimentos da cabeça assim, e o canal anterior ou superior, movimentos da cabeça em leque, inclinação da cabeça.
Isso vai ser muito importante para a gente interpretar o nistagmo do AVP-PB e entender como exatamente as manobras de reposicionamento funcionam. Força, calma. Bom, e finalmente chegamos nos danados, nos tais dos cristais. Onde estão esses cristais? Eles estão na mácula, do sacro e do utrículo. Isso mesmo, não existe cristal nos canais semicirculares, não existe. Somente no sacro e no utrículo. Imagina que a mácula tem um monte de célulazinhas ciliadas embebidas numa espécie de gelatina, uma geleia. E nessa gelatina eu tenho aderido, flutuando, milhares de cristais. Vamos dar nome a eles, que até então eu estou falando cristal para cá, cristal para lá. Nome: otolíticos, otocônias ou estatocônios. Otolíticos, otocônias ou estatocônios. São microcristais de carbonato de cálcio, são milhares em cada mácula. Quer saber quanto mede um estatocônio? Ele mede aproximadamente 0,5 a 30 micrômetros. Viajou, né? Falou um número aleatório, não entendi nada. Deixa eu te dar comparativo. Uma folha de papel, ela tem mais ou menos a espessura de 150 micrômetros. Um fiozinho de cabelo, se eu olho o diâmetro dele, ele tem mais ou menos 100 micrômetros, que é praticamente o menor tamanho que a gente pode enxergar a olho nu, é mais ou menos 100 micrômetros. A maior célula do nosso corpo é visualizada com muito esforço, o óvulo, com aproximadamente 120 micrômetros. Isso mesmo, hein? Dá para ver um óvulo a olho nu com muita força de vontade. Então, os otocônios, eles têm 0,5 a 50, logo não são vistos a olho nu. Mas é comum que eles se aglutinem entre si, eles grudam uns nos outros, formando assim substâncias maiores que vai ganhar o nome, eu vou falar isso o curso inteiro, debris otoconiais ou simplesmente partículas. Então falei de debris otoconiais, falei de partículas, é um aglomerado, um conjunto de otocônios, estatocônios grudadinhos um no outro. Esses poderiam até ser vistos, em teoria, dependendo do tamanho, porque às vezes gruda tantos, né, estatocônios que passa de 100 micrômetros e até poderia ser visto a olho nu. Olha aí para você ver uma foto dos estatocônios boiando nessa gelatina na mácula. E também aí do lado uma foto de microscópio de um danado de cristal. Então olha aqui, né? Nesse modelinho que eu tenho na mão, eu tenho um labirinto transparente mostrando lá, né, o líquido, que é a endolinfa, e aqui eles colocaram cristais gigantes representando as otocônias, os otolíticos, os estatocônios. Lógico, né? Aqui eu tenho 5, 6 cristais, como eu disse, existem milhares e são microscópicos. Aqui a ideia é para a gente trabalhar esse modelinho de uma forma visual, esse escape, né, esse escorregamento, essa soltura dos cristais. Muito bem. Então, gente, diversos desses aglutinados de estatocônios, ou seja, né, algumas dezenas ou centenas dos milhares que tem na mácula, se soltam e aí o problema começa. Eu já vou te explicar o porquê que eles soltam, aguenta um pouco. Detalhe é que eles soltam do utrículo. Como assim? Para dar AVP-PB, são os estatocônios que soltam do utrículo. Por quê? O utrículo é quem está em contato com os canais semicirculares. Quer saber? O sacro nem tem um contato direto com o utrículo, tem até um canalzinho que liga a endolinfa dos dois, mas eles são compartimentos separados, perfeito? Então, aqueles que escapam da mácula do sacro, ou não dá nada, ou até se sugere que possa dar quadros auditivos e zumbido. Isso é outra história. Pois bem, eles soltam e escorregam para os canais semicirculares, onde, repito, não deveria ter cristal nenhum. Canal semicircular não era para ter cristal. Eles soltam daquela gelatina que está lá no meio, na mácula, e pode, né, isso ocorrer, a gente não sabe ao certo, por algum tipo de fissura nela, na mácula, ou pelos filamentos dessa gelatina estarem fragmentados ou enfraquecidos por algum motivo. Por algum motivo eles se soltam. Como as partículas são mais densas que a endolinfa, elas caem por gravidade, e aí elas vão cair nos canais semicirculares. E daí? Chegou o cristal lá. Como que isso dá vertigem? Como que os cristais
irritam os labirintos. Nos meus vídeos para o público geral, eu conto que os cristais arranham o canal semicircular e isso gera vertigem. Não é bem assim, hein? Não arranha coisa nenhuma. Mas eu uso desse artifício porque já é dificílimo conseguir explicar isso e o importante para mim é a pessoa entender que tem cristal em lugar errado e isso vai dar ruim. Mas aqui eu tenho que fazer ciência. Se vocês não entenderem por que os debris no canal eles geram vertigem, vocês não vão conseguir de jeito nenhum entender os nistagmos dos diversos tipos de VPPB que eu vou explicar depois. Então vamos lá, hein? Fé aqui, você vai conseguir entender isso. Pois bem, o fluxo da endolinfa passando pelo canal, ao nos movimentarmos nos eixos angulares, fazem com que a cúpula, aquela portinha dentro da ampola dos canais semicirculares, defletam, se movimentem. E com isso estimula as células ciliadas dela e mostra para o cérebro para que lado que o movimento está ocorrendo. Olha aí uma foto esquemática da cúpula defletindo para vocês visualizarem. Então isso é uma deflexão cupular, é a cúpula se movimentando. Tá, e aí? Você não explicou ainda por que isso dá vertigem. Na verdade, tem que ter quantidade suficiente de partículas dentro do canal semicircular a ponto de, quando movem lá dentro em velocidade suficiente, causam um fluxo de endolinfa aberrante, por arrastão, defletindo assim a cúpula e estimulando uma aferência anormal no canal acometido. O segredo da fisiopatologia está aqui. Os cristais se mexem, empurram a endolinfa junto e é essa onda, esse fluxo aberrante que vai gerar o problema, porque vai defletir a cúpula de uma forma anormal. Então, gente, o fluxo anormal de endolinfa, que é criado, pelo arrastão lá dos debris soltos dentro do canal semicircular, é esse fluxo que deflete, que movimenta a cúpula de forma anormal, e a cúpula hiperestimulada vai gerar impulsos anormais para os núcleos vestibulares lá no tronco e dali vai hiperestimular de forma anormal os músculos dos olhos, fazendo o nistagmo e a vertigem ocorrer. Isso, calma, vai ficar mais claro nas aulas sobre o nistagmo. O fluxo termina quando os debris atingem a extremidade do canal semicircular, fazendo a cúpula voltar então para o repouso e pronto. Tá, mas não é só assim. Existe outro jeito também. Os danados dos cristais, eles podem aderir, grudar, adivinha onde? Na própria cúpula, isso mesmo. Então, se os debris otoconiais, eles grudam nessa portinha na cúpula, isso vai deixar essa portinha mais sensível à gravidade, aos fluxos de endolinfa naturais. E nesse caso, onde está embutido, onde está grudado na cúpula, e o peso das partículas que estão ali grudados vai influenciar na intensidade do movimento que a cúpula vai fazer. Olha então esses nomes que serão importantes, hein? Quando eu tenho debris soltos no canal, eu chamo isso de canalolitíase. Vamos lá para essa nomenclatura que é importante, hein? Quando eu tenho debris soltos no canal semicircular, isso eu vou chamar de canalolitíase. Quando eu tenho debris aderidos lá, grudados na cúpula, na portinha, isso eu vou chamar de cupulolitíase. Perfeito? Então, quando eu disser esses nomes no futuro, já sabem, hein? Tá solto no canal, canalolitíase, tá grudado, aderido na cúpula, cupulolitíase. Ressalva que, olha só que louco esse dado, todos nós soltamos estatocônios de nossas máculas em muitos momentos, mas poucos terão a doença VPPB, 2,4% a 10%, como eu disse. Mostrando que muitas vezes a soltura dos cristais não chega lá no canal semicircular. Ou às vezes até chega, mas talvez não numa quantidade suficiente para gerar vertigem pelo fluxo anormal da endolinfa. Então, gente, respira para a gente continuar. Soltou debris, soltou aglutinados de cristais dentro do canal. Quando eles movimentam dentro do canal, eles arrastam a endolinfa, isso movimenta a portinha e faz com que a vertigem aconteça. Ou então, os cristais grudam na própria portinha e dependendo do movimento da cabeça,
a portinha vai se movimentar de forma anormal, portinha é a cúpula, e isso gera vertigem. Então, canalolitíase e cupulolitíase. Perfeito? O segredo é, a cúpula defletiu de forma normal, mais do que deveria, de uma forma errática, errônea, diferente do fisiológico, e isso vai ser lido como vertigem, por quê? Você vai aprender, mas tem tudo a ver esse contato dos canais semicirculares com os núcleos vestibulares do tronco, estimulando os músculos da minha órbita. Isso mesmo. Bom, e por que que soltam de forma patológica, né? Então a gente pode soltar de uma forma normal, mas não necessariamente vai escorregar para o meu canal. Mas quando ocorre de uma forma patológica, quais são as etiologias da VPPB que a gente sabe? Bom, vou começar com o que a gente tem certeza. A segunda principal causa de VPPB ela é traumática, 8,5% a 18% das VPPBs. Então eu tenho um TCE, um trauma crânioencefálico, e isso tem uma chance maior de soltura dos debris e eles podem escorregar para os canais. E olha só, hein? Quando é por TCE, você tem uma chance maior de ser dos dois lados ao mesmo tempo. Então solta cristal nos dois labirintos, dos dois lados. Outra causa, hein? Uma posição sustentada da cabeça para trás por longo período. Vou dar exemplos. Uma cirurgia longa, a pessoa fica na prancha cirúrgica deitada com a cabeça assim, e isso pode facilitar a soltura dos estatocônios e cair no canal semicircular. Ou, por exemplo, né, a profissão da pessoa. Imagina um pintor pintando um teto. Às vezes ele fica horas, né, com essa posição. Ou um encanador embaixo da pia. Ou um dentista mexendo na arcada superior do seu paciente, fica com essa posição um tempão. Até quem sabe as cubas lá do cabeleireiro, a gente não tem certeza, mas pode ser uma causa. Outra causa, exercícios de alto impacto, por exemplo, mountain bike, motocross, onde eu tenho, né, a vibração, o impacto grande da cabeça. Osteoporose e baixa de vitamina D. Então sim, osteoporose. E carência, hein? Abaixo dos níveis esperados, que é 20, isso pode também facilitar a soltura dos estatocônios. A idade, como eu falei, né, a partir dos 40, 50 anos, uma maior chance de soltura dos estatocônios. Se a pessoa tem doença de Meniere naquele labirinto, aquele labirinto está mais sujeito a ter soltura de cristais. Se a pessoa já teve uma neurite vestibular ou uma labirintite infecciosa real, que é raríssima, naquele labirinto, né, pela perda de aferência ou pelas lesões ali labirínticas, eu tenho mais chance de soltura de cristais daquele lado. Perda de audição talvez também facilite a soltura dos estatocônios e outros fatores de risco que podem estar envolvidos, hein? Olha só, pode estar envolvido. O sexo feminino, é mais comum VPPB em mulheres, alta renda, morar em metrópoles e insônia, pessoas que dormem menos. Tá, mas eu não disse qual que é a principal causa, não é mesmo? Comecei lá na segunda, que é o trauma crânioencefálico. Sabe qual é a primeira? Sabe lá Deus por quê, isso mesmo. Idiopático, 50 a 70% não tem uma causa identificada. 50 a 70% das VPPBs não tem uma causa identificada. Soltou porque aconteceu. Então, metade ou mais da metade das vezes você não vai conseguir encontrar um motivo convincente para entender porque justo naquela pessoa os estatocônios soltaram. Porque justo naquela pessoa a gelatina da mácula, do trículo está fissurada, fragmentada, a ponto de soltar os estatocônios. Você não vai saber. E se escapou, as chances disparado é maior das partículas irem para onde? Para o canal posterior. Grava isso, o canal posterior é a principal causa de VPPB. Estudos mostram que 80% das VPPBs é do canal posterior. Algumas casuísticas mostram até 90%. Curiosidade à parte, a gente não entende muito bem porquê, ocorre mais do lado direito VPPB do que do lado esquerdo. Tá, e por que mais no posterior? Não há uma razão definitiva para ir preferencialmente para ele, para o canal posterior. Mas há razão para ser mais difícil dele ficar preso no canal posterior depois que ele escapa. Movimentos do cotidiano poderiam tirar as partículas do canal anterior e horizontal, mas isso não ocorre tão facilmente no canal posterior, pela localização dele.
Na sequência, depois do canal posterior, o canal horizontal, respondendo por 15 a 20% dos casos de VPPB, sendo que no canal horizontal, em 60% aproximadamente canalolitíase, os debris soltos no canais, e 40% cupulolitíase, os debris aderidos na portinha na minha cúpula. E mais controverso ainda são as estatísticas de canal anterior. Aproximadamente somente 1 a 2% de todos os casos de VPPB. Então, bem mais rara, e a gente vai aprender dela também. Ah, e vale citar para você também, hein? 5 a 10% da VPPB pode ser bilateral. E desses casos bilaterais, 90% deles acontecem por causa de um trauma, como eu citei anteriormente. Lembrar que existe a resolução espontânea da VPPB. Do nada, o cristal volta para o triclo sozinho. E isso ocorre muito, até difícil de estimar. Os estudos falam em porcentagens muito distintas. Mas mesmo com tanta gente tendo resolução espontânea, ainda assim tem gente demais, com um monte de gente que tem o quadro mantido a ponto de buscar ajuda médica. Não é à toa que é a principal causa de vertigem identificada. Ufa! Terminando, hein? Eu tô muito orgulhoso de vocês por terem chegado até aqui comigo e entendido isso, hein? Eu preciso que vocês entendam tudo isso que eu falei. Não deu para entender ainda? Muito bem, calma. Volta o vídeo e revê essa parte que você ainda está com dúvida, porque isso vai ser super importante depois para a gente entender os nistagmos. Eu sei, é difícil, é ciência pura, mas eu tenho certeza que você vai conseguir aprender comigo. Tá, e bom, como é que eu faço para devolver os cristais para o triclo, resolvendo o problema da pessoa? Adivinha? Manobras. As mágicas manobras que conseguem ter uma taxa de sucesso estimada, olha só, em até 90% numa primeira tacada, né? Numa primeira aplicação de várias manobras na sequência. Lembrar que, para os profissionais de saúde não médicos, que na menor suspeita de uma tontura que não seja VPPB, um médico deve ser indicado para investigação médica. E nas próximas aulas vocês vão aprofundar em como você vai identificar, diagnosticar VPPB. Então a gente vai se adentrar, olha só, nos nistagmos, hein? Olha aqui o que eu criei para vocês entenderem bem os movimentos dos olhos. A gente vai falar muito do nistagmo para cada tipo de VPPB, porque eles são diferentes e eles mostram exatamente onde é que os debris estão soltos, ou se eles estão presos na cúpula, né, e de qual canal. E também a gente vai falar muito da forma como realizar as manobras de uma forma correta para você conseguir visualizar esses nistagmos. E claro, depois o que realmente importa, o passo a passo detonado. Cada manobra para você aprender, não só como eu, neurologista subespecializado em distúrbio vestibular, mas também uma otorrinolaringologista e um fisioterapeuta especializado em reabilitação vestibular, como nós conduzimos essas manobras. A literatura versus a vida prática, o jeitinho de fazer. Eu vou mostrar para você todos os ângulos, a velocidade exata que você tem que movimentar, os macetes, como se virar com casos mais difíceis, como por exemplo, né, uma sala com uma maca não muito espaçosa, um paciente obeso, um paciente com problema cervical e um idoso, hein? Como é que eu faço? Uma pessoa com baixa mobilidade, um cadeirante. E se o paciente estiver muito ansioso para as manobras, como que eu atuo? Eu uso ou não remédio antes das manobras? Será que é melhor? Se sim, quais? E no final, um módulo bônus desafio para você. Casos atípicos e desafiantes, nível Expert Master, hein? Para quem já trabalha com VPPB e quer se aprofundar, ou para você aí que está aprendendo aqui desde o zero, mas não quer comer bola em nenhuma possibilidade. Se você já entende com perfeição por que ocorre o nistagmo da VPPB, até sugiro pular então para as manobras de reposicionamento. Pula essas próximas aulas. Se você não entende, fica comigo que você vai aprender os nistagmos. E você que chegou aqui, ainda não é aluno do curso Manobras? Chegou a hora então de você se juntar no meu time de combate à tontura. Vamos acabar com a tontura do mundo e você pode fazer parte dessa missão comigo, ajudar muitas e muitas vidas por aí. Vidas sofridas pela VPPB. Presta atenção, hein? Lá na bio do meu Insta, Doutor Tontura,
tem lá o link para você se juntar a gente e finalizar esse aprendizado para conseguir atender com maestria a principal causa de labirintite e resolver ela com as mãos, com as manobras. Não deixa de acessar agora, hein? Senão você vai esquecer. Vai lá no link da bio Dr. Tontura. E aproveita, hein? Esses cursos bônus com os macetes e truques das VPPBs e as situações raras e atípicas é por tempo limitado. Vai lá agora e garante o seu curso. Para você que já está aqui comigo no curso, vamos em frente, hein? Vamos agora aprender os nistagmos. Vem comigo.